Santo Espírito, és bem-vindo aqui. Vem inundar, encher este lugar. É o desejo do meu coração, sermos inundados por tua glória, Senhor. Graças a Deus. Então se coloquem de pé em nome do Senhor Jesus. Gostaria que você abrisse comigo no livro de Romanos, do capítulo 1. Romanos, capítulo 1. Romanos, capítulo 1, do versículo 15. Capítulo 1, versículo 15. Posso ler, irmãos? Amém? Diz assim: e assim quanto está em mim, estou pronto para também vos anunciar o Evangelho, a vós que estáis em Roma. Porque não me envergonho do Evangelho de Cristo, pois é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro no judeu e também no grego. Porque nele se descobre a justiça de Deus de fé em fé, como está escrito, mas o justo viverá da fé. Amém, irmãos? Olha para o pastor, veja que Paulo ele fala para Romanos com relação de você viver na justiça de Deus, de você estar de fé em fé. Qual é o significado de fé em fé? Você continuar nessa fé, continuar nesse evangelho, desde que você começou até agora, hoje, amanhã, depois da manhã, ou seja, de fé em fé, irmãos. E não se envergonhar do evangelho. Eu não me envergonho do evangelho. Eu conheço crente, eu conheço cristão que ele se envergonha do evangelho. Ele vem na igreja, tudo, não estou falando aqui, estou falando por onde eu conheci. Vem na igreja, tudo, até toca numa banda. Esse rapaz estava trabalhando comigo ainda, até toca na banda. Diz que toca na banda na igreja tal. Só que ele tem vergonha de dizer que ele é crente. Ele tem vergonha de dizer que ele é cristão para os seus amigos. Ele tem vergonha. Se você tem vergonha de dizer que é crente, se você tem vergonha de dizer que é cristão, Jesus mesmo fala que lá na frente, ele também vai ter vergonha de você. Ele vai ter vergonha de nós. Se eu me envergonhar do Evangelho de Cristo, por isso que ele fala, porque nele se descobre a justiça de Deus de fé em fé, como está escrito, mas o justo viverá da fé. Se você vive na justiça, dentro da palavra de Deus, você vive também pela fé. Você vive dessa fé e você vive pela fé. O viver da fé é porque você depende dessa fé. Amém, irmãos? Você depende dessa fé. Por isso que você vive da fé, porque você depende dela. Quando você alimenta uma fé, você alimenta uma vida com Cristo. Porque pela fé você se conquista muitas coisas, principalmente espiritual. Mas também você agrada muito a Deus agindo pela fé. Digam graças a Deus. Então coloque a mão sobre sua Bíblia, ou então mesmo sobre o seu coração. Vamos orar a Deus em nome do Senhor Jesus. Meu Pai, em nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo, eu peço ao Senhor que nesta noite o Senhor venha falar nitidamente no coração do teu povo, meu Pai. Meu Deus, que eu diminua, o Senhor cresça, meu Pai. Que eu desapareça, o Senhor apareça, meu Deus. Usa minha boca para falar, meu Deus, abertamente para o teu povo, meu Pai. Usa minha boca, meu Deus, a minha língua. Usa-me, Senhor, para falar, meu Deus, aos teus servos, para falar, meu Deus, a estas pessoas, meu Deus, com relação do que nós vamos falar, meu Deus, com relação ao Evangelho. Em nome de Jesus, meu Deus, repreenda toda obra do mal que tentar impedir que essa pessoa ouça a tua palavra. Senhor, estamos no nosso segundo propósito de oração.
a nossa segunda campanha de oração, meu Deus, acendendo as brasas do Espírito. E é para isso que nós estamos aqui, para reacender essa brasa de dentro de nós. Abençoa, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Graças a Deus. Palmas para Jesus. Isso. Pode se assentar, irmãos. Abre comigo no livro de Marcos, do capítulo 8. Eu já falei mais ou menos sobre esse assunto, mas eu falei meio por cima, numa pregação, sempre abordo ela, mas hoje foi resolvido falar um pouco mais nitidamente com relação a isso aqui. O tema da pregação de hoje se chama: o Evangelho sem cruz não é Evangelho. Não é. Por quê? O Evangelho sem cruz não é Evangelho. Porque a gente vê muita gente pregando o Evangelho, muita gente falando de Jesus através de um Evangelho sem pregar, sem falar da cruz. Fala do Evangelho, pega aqui na Bíblia até que coisas bonitas, pega versículos isolados só para falar de vitória, só para falar de conquista, só para falar de sonho, só para falar de um monte de coisa. Mas não quer falar da cruz, não quer falar da cruz, não quer falar de conversão. Muitos têm medo. E por incrível que pareça, não somente esses pastores têm medo de falar do Evangelho, como tem muitas pessoas que hoje em dia não estão aceitando mais o Evangelho de Cristo. Não estão aceitando. Se chegar um profeta ou um pregador, começar a chegar aqui e começar a falar: ah, você vai ter isso, você vai ter aquilo, todo mundo vai aplaudir ele, vai dizer glórias, aleluia, todo mundo vai ficar maravilhado. No outro dia, a cidade inteira vai estar sabendo pela boca de todos que o profeta tal foi lá e fez isso, fez aquilo. Ele vai ser até reconhecido na cidade toda. Agora, o pastor que ele não é reconhecido em lugar nenhum, é quando ele chega e fala: você tem que se converter. É quando ele chega e fala: você tem que carregar a cruz. É quando ele chega e fala: você tem que abandonar isso, abandonar aquilo. Você tem que se batizar nas águas, você tem que entregar a sua vida. Esse pastor, ele não é reconhecido, porque as pessoas não vão chegar e dizer para a cidade toda e dizer: aquele pastor foi usado grandemente para Deus, que ele, da forma que ele falou, colocou temor em nós. Pode ver, esse pastor ele não é reconhecido. O pastor reconhecido, o pregador reconhecido, é quando ele começa a falar de versículos isolados, só de vitórias e tal e tal. Esse é reconhecido, porque a pessoa absorve aquilo ali, aí no outro dia ela pode falar para a cidade. Mas o pastor que fala sobre o Evangelho de Cristo, ele não é reconhecido. E é melhor, porque o reconhecimento desse pastor, ele vem da onde? Ele vem de Deus. Se a pessoa não ouvir, não dar crédito, Deus ainda, ele vem nos ajudar. Ele mesmo vem nos consolar quando o pastor ele fica triste. Aí, chega na hora, até o próprio Deus mostra, o Senhor Jesus mesmo mostra: aconteceu assim comigo, não se preocupe. Aconteceu com Paulo, ele também pregou, ele foi preso, depois deceparam ele, cortaram a cabeça dele. Aconteceu com João foi o que escreveu o Apocalipse, tentaram matar ele, mas não conseguiram, jogaram ele num caldeirão fervente, e mesmo assim ele saiu vivo. Mataram Mateus, Lucas, esses todos foram mortos por causa do Evangelho, porque eram homens que foram conhecidos por pregar o verdadeiro Evangelho, e aquelas pessoas não gostavam. Até a própria multidão mesmo a própria multidão que o via, já estava lá também querendo matar. Aconteceu com Jesus Cristo. Jesus, ele chegou, curou o leproso,
curou 10 leprosos numa pancada só, apenas um voltou dando glória. Os outros voltaram para suas casas, para suas famílias. Jesus curou o cego, só que este cego estava lá vendo e dizendo: crucifica-o, crucifica-o. Jesus fez o mudo falar, vários mudos falaram, vários, mas esses mesmos mudos já estavam lá. Crucifica-o, crucifica-o. Então aconteceu isso com Jesus, por ele pregar o evangelho, e a multidão não aceitava. Então foram poucos que aceitavam o Senhor. Por isso que a salvação está perto, irmãos. A salvação está perto. Aí diz assim no livro de Marcos, do capítulo 8, vamos ler comigo por parte, vamos ler o versículo 34. E chamando assim a multidão com seus discípulos, disse-lhe: se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, e tome a sua cruz e siga-me. Olha para o pastor. Versículo 34, Jesus já está falando diretamente para a pessoa. Renunciar. Para seguir a Jesus, você tem que renunciar a sua vida. Renunciar os seus desejos. Renunciar a sua carne, as suas vontades, para poder fazer a vontade de Deus. Então ele já chama, de frente, já de cara, ele já chama para a pessoa para renunciar. Você quer me servir? Você quer ser salvo? Você quer realmente ir para o reino de Deus? Então renuncia. Renuncia as suas vontades. Renuncia o teu desejo para fazer a vontade de Deus. Então ele já chama, já convida a pessoa para renunciar, irmãos. Carregar a sua própria cruz. O que é carregar a sua própria cruz, se não é uma renúncia? Você tem seus desejos, você tem seus sonhos, você tem tantas coisas na sua vida. E por causa do evangelho, aí você acaba renunciando tudo isso. Porque você quer ser o quê? Salvo. Para você ser salvo, irmão, para você realmente ser salvo, você tem que renunciar à sua vida. Se não tiver renúncia, não tem salvação. Por isso que eu falo, por isso que o tema é: o evangelho sem cruz não é o evangelho. Por isso que nós, embaixadores do reino de Cristo, a nossa doutrina é a palavra de Deus, que é a doutrina dos apóstolos. A gente segue a doutrina dos apóstolos, porque a doutrina dos apóstolos é o ensinamento de Cristo. E um dos ensinamentos de Cristo é esse aqui. É chamar a pessoa para renunciar à própria vida. Aí eu lhe pergunto, irmãos, você tem renunciado às tuas vontades? Você tem renunciado aos teus desejos? Você se batizou nas águas? Realmente, você se batizou por realmente se batizar nas águas, para ser uma nova criatura, aí renunciar à vida, buscar o Espírito Santo, para depois chegar e dizer, o Espírito Santo chegar e dizer: agora você é filho de Deus. Ou você se batizou e continua sendo a mesma velha criatura. Renunciar, irmãos, nós temos que renunciar. E a renúncia é todo dia. O pastor também tem renúncias para fazer. Todo dia eu renuncio algo da minha vida. Todo dia. Todo dia eu sempre tenho alguma coisa que eu renuncio. Todo dia. Eu renuncio. Eu já renunciei sonhos por causa do Evangelho de Cristo. Eu já renunciei muita coisa por causa do Evangelho de Cristo. Principalmente a minha própria vida. Eu renunciei porque eu queria realmente ter a salvação na minha vida. Amém, irmãos? Então, Jesus, ele convida você para
renunciar. Digam graças a Deus. Versículo 35. Porque qualquer que quiser salvar a sua vida, perdê-la-á. Mas qualquer que perder a sua vida por amor de mim e do Evangelho, esse a salvará. Olha para o pastor. Veja que no versículo 35, Jesus já fala, entrega. No 34 ele chamou a pessoa para renunciar. Aí dessa renúncia, aí ele fala, para perder a sua vida, você tem que se entregar a sua vida para mim. O que é entregar a vida? O que é eu perder hoje para ganhar lá na frente? É o que Jesus está mostrando. Você tem que entregar a sua vida para mim. Você vai perder todos os prazeres desse mundo para você. Você vai perder. É isso que ele fala, irmãos. Eu estava comentando um grupo aqui de alguns pastores. Aí eu peguei e falei, eles estavam com umas ideias meio estranhas. Aí eu peguei e falei, então eu sou um pastor cafona para vocês. Eu não estou entendendo o evangelho de vocês. E olha que são pastores mais tempo do que eu. Então eu sou cafona, porque para mim é assim. Entrega é abandonar tudo. Se eu entregar minha vida para Cristo, então eu vou perder a minha vida para o mundo. E o que o mundo te oferece, irmão? Tuxi-tuxi, flashback, rock and roll. Qual é o nome de danceteria que tem aqui? É cabana? É cabana, né? Esse dia passou um caminhão lá anunciando lá, não sei o que lá da cabana. Isso, chalé, perdão. É quase igual meu. Chalé. Estava anunciando. Então eu vou renunciar a isso daí. Em vez de eu perder a minha noitada no chalé, né? Ou no tuxi-tuxi, em vez de eu perder as minhas noitadas com essas coisas aradas, então é melhor que eu fique a noitada na presença de Deus em casa. É melhor que eu fique numa noitada quando eu tiver vigília na igreja. Porque a tua vida não te pertence mais. Ou você acha que Jesus vai estar num ambiente desse? Não está não, irmão. Ele não está num ambiente desse. Não está. Jesus, ele vai estar num ambiente onde as pessoas estão buscando a Ele. E Jesus está num ambiente assim. No leito de hospital, Jesus está lá. Do lado daquele que está enfermo e que está sozinho. Ele está lá. Jesus também está de dentro de uma cadeia nesse exato momento. Jesus também está lá, de dentro de uma cadeia. Cuidando daqueles presos, porque alguém dali vai se converter. Mas, nas bagunças, nas noitadas, Jesus não está. Não está, irmãos. Por isso que ele fala, entrega. Então, a partir do momento que você entrega a sua vida a Jesus, você toma a sua cruz e Cristo vive dentro de você. Olha só que bacana, irmãos. Imagine, Cristo, ele vive dentro de você. Se eu entreguei a minha vida, então eu perdi tudo para o mundo. Eu vou perder amigo, você vai perder amigo, irmão. Ou você acha que você vai estar cheio de amigos? Não, você vai perder teus amigos. Só vai ser teu amigo, eu vou falar real aqui. Só é teu amigo de verdade quem aceita como você é. O amigo te conheceu no mundo, se você virou crente, ele vai te aceitar da mesma forma. Esse é teu amigo de verdade. Porque amanhã ou depois, quando ele precisar de ajuda, ele vai te procurar. O teu amigo que não é de verdade, ele vai virar as costas para você. Amém, irmão? Ele vai querer virar as costas para você. Então o melhor amigo teu hoje é Jesus Cristo, é o irmão da igreja, é o pastor, porque as ideias são diferentes. Não é a ideia que leva para o caminho, para o mal, para as coisas erradas. Não, são ideias positivas, não são ideias negativas. Não é aquele amigo que por frente dá um sorrisinho e por trás está puxando o teu tapete. Ou porque você paga tudo, paga bebida, paga isso, paga tudo para os teus amigos. Mas a hora que se não tiver nada, você vai perder os seus amigos. Aconteceu com o pastor também. Ou você acha que eu, antes de ser pastor, eu não estava numa vida dessa? Irmãos, eu vou falar. Eu usava droga. E
E todo mundo sabia que eu tinha maconha. Eu comprava 50 gramas de maconha por quinzena. Eu gastava. E todo mundo sabia que eu tinha. Aí eles me chamavam, ô Gerdau. Era Gerdau Maluco Beleza. Então eles me chamavam de maluco. Ô maluco, tem a churrascada aqui em casa, venha. E lá vai eu. Deixava minha esposa sozinha. E lá vai eu. Mas por quê? Eles me convidavam porque eles sabiam que eu ia levar um caroço. Eles sabiam. Não precisava levar cerveja, nada. É só levar o que eu tinha ali, um carocinho pronto. Beleza. Ou vai ter um flashback, não sei o que, você vai? Vou. Você vai levar alguma coisa? Não. Mas eu vou levar outra coisa. Que daí eu não fico nas esquinas fumando. Aí eu levava o quê? Cocaína. Aí nós ia lá para os banheirinhos, nos cantos lá e cheirava. Quer dizer, tava assim, ó, os amigos assim, ó, tudo do rock and roll, irmão, tudo do rock and roll mesmo. Eu era do rock and roll mesmo, daquele de se agitar mesmo a cabeleira. Eu não tinha cabelão não, mas nós agitava mesmo. Só que chegou um tempo, a casa foi caindo. Uma pessoa sem Jesus começa a perder a estribeira. Já perdi o emprego, não conseguia mais emprego, fui perdendo emprego. Fiquei desempregado um bom tempo. Nenhum desses amigos, repito, nenhum desses amigos chegou e falou, maluco, eu sei que você está paradão aí, me dá um currículo teu que eu vou levar para o meu chefe e vou fazer de tudo para o chefe colocar você lá. Nenhum. Aí quando ele soube que você ficou desempregado, você não tem mais dinheiro. Quando começa aquela primeira mensagem e diz, ô amigão, ô doido, tem um fino aí para me arrumar? Tá meio apertado, para mim tô sem grana. Não, tem uma ponta e tal. Só que daí depois eu comecei a ver pelos Facebook lá a churrascada deles. Eles não estavam me convidando mais. Sabe por quê? Porque eles sabiam que se me convidasse, eu já ia sem dinheiro e já não ia levar mais erva para eles. Me abandonaram, todo mundo me abandonou. Todo mundo virou as costas para mim, irmãos. Todo mundo virou. No momento que eu mais precisava de um amigo, viraram as costas para mim. E eram aqueles que diziam que não, aonde você vai, nós estamos juntos, na bebedeira estamos juntos, nós ia brigar, estava todo mundo junto, um comprava a briga do outro, mas naquele dia eu fiquei sozinho. Por isso que eu encontrei Jesus a tempo, irmão. Porque foi naquela hora que eu tive um encontro com Deus, quando Ele apareceu para mim. Quando eu falo até hoje, eu estava chapado, mas eu me lembro até hoje, eu vi uma mão estendendo assim para mim. Porque naquela noite, naquela madrugada, eu ia dar cabo da minha vida e mais dos meus filhos. É praticamente o testemunho que eu estou dando. Eu ia dar um cabo, ia acabar com tudo, porque eu estava por aqui já de tudo. Meus amigos, a hora que me converti, o Facebook, pum, começou a desfazer amizade. Alguns números, o pessoal me bloquearam no WhatsApp. Só ficou mesmo os que eu tenho até hoje, que eu converso com eles. Até hoje eu converso com eles. Hoje eles ainda me chamam até de maluco, mas agora com respeito. Mas porque são meus amigos. Se eu for na casa deles, eles vão estar lá, eles vão estar bebendo tudo, mas eles vão me respeitar. Porque assim como era do rock and roll, eles me aceitaram, eu me converti, eles também ficaram comigo até hoje. Só que também volta e meia eles falam, ora por mim, ora não sei o quê. Aí o pastor vai lá e ora. Amém, irmãos? Mas por quê? Porque houve uma entrega. Quer ver, não precisa nem mexer aí no livro, deixa que eu leio aqui. Eu vou olhar no livro de Gálatas. Que se eu mandar vocês ir lá comigo, a gente vai voltar para o Marcos. Só para você entender. Quer ver, no livro de Gálatas, do capítulo 5, fala assim, quer ver? Capítulo 5, do versículo 24. E os que são de Cristo crucificaram a carne com as suas paixões e concupiscência. Se vivemos no Espírito, andemos também no Espírito. Ou seja, eu crucifiquei a minha carne, eu crucifiquei o meu desejo, eu crucifiquei a bebida, o cigarro, eu crucifiquei a erva, a cocaína, eu crucifiquei o crack,
Eu crucifiquei tudo. Os meus rock and roll, os flashback, os tuxi-tuxi, eu crucifiquei tudo. Até as músicas mundanas, eu crucifiquei tudo. Tudo eu crucifiquei. Porque eu queria o quê? Uma vida com Cristo. E para mim ter a vida com Cristo, eu tinha que renunciar. E também tinha que fazer uma entrega da minha vida, irmãos. Por isso que ele chama a pessoa para se entregar a Ele, de corpo e alma e de espírito. Digam graças a Deus, palmas para Jesus. Aleluia. Aí no versículo 36, diz assim: pois que aproveitaria o homem ganhar todo o mundo e perder a sua alma? Ou que daria o homem pelo resgate da sua alma? Olha para o pastor. O versículo 36 e o 37 do livro de Marcos, desse capítulo 8, Jesus está falando do sacrifício. Não é um sacrifício financeiro, como algumas igrejas estão pregando aí. Não é o sacrifício de sacrificar a casa, o carro, a conta bancária, o teu salário, não. É um sacrifício. O sacrifício de uma vida, de você sacrificar a tua vida para Jesus. Jesus já fez o maior de todos os sacrifícios para nós, irmão. Ele se sacrificou na cruz. Ele chegou, nasceu, foi jovem, normal, como todo mundo foi, jovem. Aí começou a pregar o Evangelho, mas ele sabia, o tempo todo, desde o início, ele já sabia que ele tinha que vir e ter uma morte de cruz. Ele já sabia que ia morrer. Isso se chama sacrifício. De Jesus se sacrificar por mim e por você, irmão. Se eu perguntar para você, você se sacrificaria por mim? Será que se alguém chegar e falar assim, eu vou matar o pastor aqui, quem gostaria de se sacrificar no lugar dele, se matar pelo pastor? Poucos. Irmão. Já viu isso? Já imaginou? Você teria coragem? Você teria coragem de você dar a sua própria vida, por exemplo, para um estuprador? Você teria coragem? Não, eu vou morrer por ele. Ninguém mata ele. Eu vou morrer por ele. Você morreria? Você morreria por um assassino que matou, que violentou criança? Será que você morreria por ele? Por um bruxo? Será que você morreria? Por aquela pessoa que te odeia, que quer te matar? Ou até aquela pessoa que fez até macumba para te destruir? Você morreria por ela? Jesus fez isso. Ele se sacrificou por todos, independente do seu crime, independente se você vive uma vida errada ou não, mas ele se sacrificou por todos. Por isso que Jesus fala sobre o versículo 36 e o 37, que nós temos que ter uma vida de sacrifício. Então eu estou sacrificando a minha vida. A renúncia, a entrega é a base do sacrifício. É a base do sacrifício. Para você estar aqui hoje, irmãos, você pode até dizer como um sacrifício da sua vida, porque alguma coisa nesse momento você está renunciando para estar aqui hoje. Em alguma coisa, para você estar aqui, você está fazendo alguma entrega hoje para você hoje estar aqui. E se baseia até numa renúncia de entrega, e ainda age o que? Como um sacrifício. Sacrificar a sua própria vida pelo Evangelho. Sacrificar. É que nem o pastor falou. Se vocês nunca viram um pastor louco, doidão, então agora vocês estão conhecendo um. Eu falei aqui. Porque eu vim mesmo, eu falei para Jesus, eu vim mesmo para me sacrificar. Se for para morrer pelas ovelhas, eu vou morrer. Eu não vou ser diferente de muitos missionários que estão indo lá para outros lugares, pregar o Evangelho,
e morrer lá. Tem muitos que estão se sacrificando a sua vida para pregar o evangelho, para falar para as pessoas, ó, Jesus está vindo, Jesus está retornando, irmão, a gente está avisando, ele está vindo. Todo mundo vai ser pego de surpresa. Jesus mesmo fala que ele virá como um ladrão da noite. O que nós podemos entender que ele virá como um ladrão da noite? Significa que, se eu souber, você souber, que um ladrão vai roubar a tua casa, você não ia ficar de prontidão para pegar ele de surpresa? Ia ou não ia? Ia! Se eu souber que o ladrão vai roubar o meu carro, então eu vou ficar ali, né, de prontidão, já vou chamar até a polícia. A hora que ele chegar, nós pegamos ele. Mas a gente não sabe. A gente não sabe se eu deixar o meu carro lá na esquina, eu não vou ter certeza se daqui 5, 10 minutos o meu carro vai estar lá. Bom, pelo menos aqui em Renascença eu estou vendo que dá, porque o pessoal deixa até o vidro aberto quando vai no mercado. Mas lá em Campo Largo não está desse jeito não. Lá se deixou 3 segundos que ela leva. Mas tá. Agora, por que Jesus fala dessa forma? Que ele virá como ladrão da noite? Porque você não sabe. A gente não sabemos como que vai acontecer, como será que vai ser e como que ele vai vir. Significa que vai pegar todo mundo de surpresa, irmão. Pode pegar você no banheiro tomando banho, pode pegar você no banheiro fazendo as suas necessidades, pode pegar você dirigindo um carro, pode pegar você num tuxe-tuxe, pode pegar você pulando carnaval, pode pegar você fazendo um monte de coisa, pode pegar você dentro da igreja, pode pegar você pregando, pode pegar você em tudo de surpresa. Nós seremos pegos tudo de surpresa. E para mim manter isso daí, eu tenho que viver uma renúncia de vida, eu tenho que viver uma vida de sacrifício ao Senhor e tenho que ter uma vida de entrega todos os dias para Ele, para viver esse evangelho, para carregar esta cruz, porque a hora que Ele vir, Ele vai me pegar de surpresa, Ele vai. Só que Ele me pegou de surpresa quando eu vi, pum, caramba, aonde que eu estou? Fui arrebatado, estou aqui, nossa, estou com Cristo, surpresa. Mas se eu fui arrebatado e estou com Cristo, Ele me pegou de surpresa, mas me pegou vigilante, porque eu estava vigiando, porque eu estava cuidando. Aí de repente acontece, um arrebatamento, um some e o outro desaparece, todo mundo pego de surpresa, até aqueles que ficaram também foram pegos de surpresa, mas daí começa o desespero. E o que aconteceu? O fulano, olha aqui, só está a roupa do fulano, está a roupa do irmão. Se o pastor estava com a vida com Cristo, então caiu o microfone, ficou só a roupa dele. Começa o desespero, porque também vocês foram pegos de surpresa, só que daí ficaram. E daí como é que vai reverter essa situação? Se nós falar sobre a grande tribulação, irmão, um dia eu vou trazer uma mensagem sobre a grande tribulação, para nós entender como que o negócio vai ficar feio daqui para frente. Esse calor que está aqui em Renascença não é nem comparável com o que vai acontecer na grande tribulação. Esses tsunami que a gente vê por aí, terremoto, vulcões, essas coisas aradas, não é nem, olha, isso daí é fichinha pelo que vai acontecer na grande tribulação. E a Bíblia fala de ai daquele, ou seja, ai daquele que ficou ali. Uma igreja que ficou porque é uma igreja que é igreja, mas não serviu a Deus. É igreja, mas não se entregou a Deus e acabou ficando. Só que, para poder ser salvo, aí ela vai ter que entregar a sua vida para a morte. E que muitos não vão conseguir, infelizmente. Amém, irmãos? Então é isso, é renúncia, é entrega, é sacrifício. Para nós encerrar, no versículo 38. Porquanto qualquer que entre está geração adúltera e pecadora, se envergonhar de mim, das minhas palavras, também o Filho do Homem se envergonhará dele, quando vier na glória de Deus, de seu Pai, com os santos anjos. Digam graças a Deus. Olha para o pastor. Jesus fala de coragem.
Esse versículo 38, ele fala explicitamente de um cristão, de um discípulo de Jesus, que ele tem que ter coragem para assumir a vida com Jesus. Tem que ter muita coragem. Coragem de dizer ao mundo, eu sou crente. Coragem de você dizer no seu Facebook lá, eu sou crente. Coragem de dizer para o teu patrão, para quem trabalha em sua volta, que você é crente. Coragem de você dizer que você se converteu. Coragem de dizer que você ama Cristo. Coragem de dizer realmente que você vive o Evangelho. Até o teu Facebook tem que mudar, irmãos. Sabia? Coragem. Mas por que tem que mudar, pastor? Porque quem entrega uma vida para Cristo e vive o Evangelho, até as redes sociais dele mudam. Porque o prazer dele é enviar mensagem de fé. O prazer do cristão é colocar uma mensagem de fé, algum versículo bíblico, ou até mesmo algum testemunho, algum vídeo com relação à fé. É o prazer dele. Agora, como eu andei vendo alguns, não digo aqui, mas de alguns que eu já vi por aí, se dizem cristão, menininhas, mocinhas, dizem cristão, ama Jesus, mas fica fazendo a dancinha do TikTok. Não é nada de cristão isso aí não. Não tem nada de Cristo não. Aí quero ver a hora que Jesus dançar, quero ver como é que vai tocar o TikTok da pessoa. Irmãos. Quer dizer, faz a dancinha e tal. Esse dia um satanista, eu fiquei envergonhado, acho que eu contei isso para vocês. Eu fiquei envergonhado do satanista, mas porém também eu envergonhei ele, né? Porque ele se mostrou como satanista, aí eu dei uma envergonhada nele também. Não deixei por barato, mas também não defendi o que ele falou, porque ele estava certíssimo. Por incrível que pareça, ele estava mostrando uma renca de mulheres, jovens, né? Jovens, dançando funk. Colocou lá funk, gospel, dançando igualzinho as danças do mundo. E ele deu uma lição de moral, de cristianismo. E eu assisti aquilo ali foi me remoendo por dentro. Um satanista dando lição de moral. Que igreja é essa? Onde já se viu? Eu sirvo a Satanás, eu sou isso, aquilo. Mas servia a Deus, a Cristo, dançando essas dancinhas, fazia assim, ó, de TikTok e, sabe, dançando a musiquinha funk. E aí ele até falou como que é o funk. Falou. Contou certinho a história da onde nasceu o funk. Por que eles dançam desse jeito? Aí diz, ainda fala funk gospel. Até ainda falou assim, coloca a letra em cima da música, inverteram a música com a batida do funk. Se toda a batida do funk faz com que a mocinha, ela mostra toda a sensualidade dela. Aí, para não ficar um pouco meio que envergonhado, aí eu peguei e já fui lá, já falei no ato para ele lá. Você se diz satanista, mas você também é um satanista do mimimi do século 21. Porque quando eu era satanista, nós não usava piercing e nem tinha tatuagem. Porque era cheio de piercing e tatuagem. Porque satanista, na minha época, não podia ter nada. Nem piercing e nem tatuagem. Hoje o pastor tem tatuagem, porque depois que eu saí do satanismo, que daí eu tinha um movimento gótico que eu fiz essa aqui. Aí depois que eu fiz outra aqui por causa do Raul Seixismo. Mas, lá dentro da Irmandade, não tinha. Daí para não ficar meio pesado, peguei o mandei para ele lá também. Só que ele também ficou quietinho. Mas também não tira a razão dele. Por quê, irmãos? Porque o Evangelho está desse jeito. E aí o que acontece com essa geração se Jesus vier hoje? Você já se perguntou, irmãos? Eu me pergunto todo dia. Por isso que eu falo, tem uma frase que diz assim, uma frase que eu acho que eu mesmo criei, eu acho que eu fiz, eu pego pensamento sobre isso. Eu falei mais ou menos assim, antes de você dormir, ore a Deus, para que você não fique em débito com Ele em alguma coisa. Ore a Deus, porque a gente peca todo dia, irmão, todos nós somos pecadores, não tem ninguém são aqui não. Mas há uma diferença do pecador que não pratica e do pecador que pratica.
O pecador que não pratica o pecado, se ele pedir perdão para Deus, Deus perdoa no ato, na hora. Porque existe aqueles pecados que você mesmo percebe, você pecou. Você anda aí, por exemplo, está andando na rua, de repente você lê uma frase, aquela frase é uma baita de uma besteira. Você não vai saber que ali é uma besteira se você não ler primeiro. Mas ali você já pecou. Só no ler você já pecou. Só que aí, nessa parte, Deus até sabe. Agora o ruim é você ver aquela besteira, aí você printar aquela besteira e mandar para todo mundo ou até mesmo completar. Aí você começa na prática do pecado. É mais ou menos isso, irmãos. A gente tem erros, nós temos falha, só que nós precisamos pedir perdão para Deus todos os dias. E como nós estamos nessa campanha, acendendo as brasas do Espírito, para mim começar a acender as brasas do Espírito, eu tenho que começar a viver o Evangelho, irmãos. Eu tenho que começar. Eu não estou convidando você para virar crente. Eu não estou convidando você para ser um membro de igreja. Eu estou convidando você para você ter uma vida com Jesus, para você ser salvo. A morte está vindo para todo mundo, irmãos. Está vindo para todo mundo. E se a pandemia estourar de novo? Agora me diz, se a pandemia estourar de novo, será que você está preparado? Será que você está preparado? Ah, mas Deus pode me proteger. Pode. E se Ele falar que não quiser te proteger? E se Ele falar, eu decido de você pegar? Aí eu lhe pergunto, será que você está preparado? E se todos nós entrar de dentro de um ônibus agora, fazer uma viagem lá para a sede da cidade de Campo Largo, todos nós, e no meio dessa caminhada acontecer um acidente fatal, onde que vai morrer todos nós, será que você está preparado? E se você dormir e não acordar no outro dia, será que você está preparado? Então tem que refletir, irmãos. A salvação é todo dia. Não brinque. Não brinque, porque é a tua alma que está indo para o inferno. É a tua alma, irmãos. A coisa mais preciosa que você tem é a alma. Não é a casa, não é o marido, não é a esposa, não é o filho, não é o carro, não é o emprego. É a alma. Digam graças a Deus. Se coloquem de pé. Em nome do Senhor Jesus. Por isso, irmãos, que a gente tem que aproveitar, buscar o Espírito Santo. A gente sempre tira a terça-feira para isso, para buscar o Espírito Santo. Quer ver, ó? Eu vou concluir aqui, ó. Somente quem passa pela crucificação que recebe a ressurreição de Cristo. Só esses que passam mesmo. Aí no 2 Coríntios, do capítulo 4, do versículo 17, ele fala assim, ó. Porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós um peso eterno da glória muito excelente. Ou seja, passa pela crucificação, entregue sua vida para Jesus. Amém, irmão? E a gente vai buscar a presença desse Deus em nome do Senhor Jesus. Então coloca a mão no seu coração, feche seus olhos. Vamos entrar na presença de Deus, em nome do Senhor Jesus Cristo. Aleluias, meu Pai. Aleluia, Jesus. Ô Espírito Santo. Aleluia. Aleluias, aleluias. Nós te adoramos. Não há nada igual. Não há nada melhor. Não há nada melhor. A que se compara. A esperança viva. A esperança viva. Isso, cante para Ele, igreja. Tua presença, Deus. Tua presença, Deus. Vem, Jesus. Vem sobre nossa vida, meu Pai. Aleluia. Eu provei e vi o mais doce amor
que liberta o meu ser e a vergonha desfaz. Tua presença, Deus. Tua presença, Deus. Isso, cante para Ele. Cante para Ele. Santo Espírito. Santo Espírito, és bem-vindo aqui. Vem inundar, encher esse lugar. É o desejo do meu coração, ser luz inundados por tua glória, Senhor. Aleluia. Não há nada igual, não há nada melhor a que se compara a esperança viva. Tua presença, Deus. Nós te amamos, Jesus. Eu provei em mim o mais doce amor que liberta o meu ser e a vergonha desfaz. Tua presença, Deus. Diga, Santo Espírito, é bem-vindo aqui. Santo Espírito, és bem-vindo. Vem inundar, Enche esse lugar. É o desejo do meu coração, sermos inundados por tua glória, Senhor. aleluia, Jesus. Vem, Senhor. Vamos provar quão real é tua presença. Vamos provar da tua glória e bondade. Vamos provar o quão real é a tua presença. Vamos provar da tua glória e bondade. Busque a Ele, irmão. Busque a Ele, irmã. Ô Espírito Santo, vem em nossas vidas neste momento, meu Pai. Vem com a Tua presença dentro de nós. Tu és o nosso Deus. O Senhor é a nossa rocha. O Senhor, meu Deus, é nosso escudo. Ah, Senhor, o Evangelho sem cruz realmente não é Evangelho. Exige de mim uma vida de sacrifício. Exige de mim, meu Pai, uma vida de renúncia e de muita entrega, meu Deus. Mesmo sendo falhos, meu Pai, precisamos de Ti. Mesmo sendo falhos, precisamos do Senhor em nossas vidas. Então, Jesus, acenda as brasas do Teu Espírito dentro de nós. Acenda as brasas da Tua presença em nossas vidas. Aleluia, Jesus. Santo, Santo Espírito é o Senhor. Oh, cantará, chamaralá, sabarasi, canterei, chamarahaias. Derrama da Tua presença. Oh, aleluia, aleluia. Oh, Espírito Santo, aleluia. Ah, Deus. Oh, meu Pai. Oh, Espírito Santo, aleluia. Oh, cantarás, sabarei, canterei, charanai, seresi, canterei, farahaya. Glórias e glórias, aleluia. Isso, derrama da Tua presença, meu Pai. Fala com Ele aí no seu lugar. Derrama do Teu Espírito,
na vida do teu povo, na vida da sua serva, meu Pai. Aleluia, Espírito Santo. Derrama, meu Deus, da tua presença. Derrama do teu poder, meu Deus, na vida do teu servo. Oh, glória, glória, Senhor. Derrama, Espírito Santo, na vida dele. Derrama, meu Deus, da tua presença. Do teu Santo Espírito, meu Deus, na vida do teu servo. Nós choramos, Senhor. Derrama, meu Pai, a sua presença. Derrama, meu Deus, do teu Espírito Santo. Continua buscando no seu lugar. Aleluia. Busque a presença. O único sacrifício que Jesus nos pediu é o de levar a sua cruz lutando contra o pecado. Ao abrir mão de um prazer, você está se sacrificando. Renova sua aliança com Cristo hoje mesmo. Assim diz o Senhor dos Exércitos. Eu posso te visitar esta noite. Eu posso descer aqui e te visitar, meu servo. Ai de mim! Ai! Assim diz o ai. Ai! Se ele te pegar no erro, te pegar no pecado. O Senhor pode te visitar a qualquer momento. O Deus Todo-Poderoso pode descer aqui e te visitar neste momento. Então, pedindo a tua alma, para quem você tem entregado a sua alma, entregue-se, renuncie a sua vida, entregue a sua vida. Viva uma vida sacrificial ao Senhor. Abandone tudo. Abandone tudo, irmão. Abandone tudo, irmã. 100% para Ele. Ô Espírito Santo, venha sobre nossas vidas, meu Pai. Venha sobre nosso ser, Jesus. Tu és digno de ser adorado. O nosso Deus, o grandioso, o poderoso de Israel. Aleluia, Jesus. Glórias e glórias ao Senhor. Ele procura aqueles que buscam Ele de espírito e em verdade. Ele quer um homem temente, uma mulher temente a Ele. Aleluia, Jesus. Entregamos tudo em Tuas mãos. Tu és o Deus poderoso. O Senhor é um Deus ressuscitado. O Senhor é um Deus maravilhoso. Aleluia, 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 aleluia. Em nome de Jesus. Diga assim: Senhor Jesus, eu entrego tudo em Tuas mãos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Graças a Deus. Palmas para Jesus. Graças a Deus, irmãos. Isso é a presença de Deus, irmão. Se você buscou, você sentiu a presença de Deus. É maravilhoso isso. Você tem que aproveitar a oportunidade, irmão, de
ter uma entrega com Cristo. Como que eu faço para me ser batizado com o Espírito Santo? Reverência a Deus é uma das prioridades. É você esquecer tudo. Quando você vem na igreja, esqueça o trabalho, esqueça as contas, esqueça o fulano, esqueça o ciclano. Você tem que estar aqui totalmente reverenciando a Deus em espírito e em verdade. Amém, irmãos? Para você ter esse Espírito de Deus dentro de você. Quando nós pregamos, quando nós estamos pregando o Evangelho de Cristo, eu vou ser sincero com vocês, irmão, eu não consigo pregar outro tipo de Evangelho, eu não consigo. Por mais que eu até tente pregar algo que agrada a vocês, mas eu não consigo. Eu só conseguiria sim, se eu chegar e falar, hoje, eu vou pregar isso para o povo. Aí eu consigo. E eu vou alegrar muitos vocês. Agora, se eu chego e dobro o joelho e falo, Senhor, o que o Senhor acha? Eu prego isso aqui? Confirma no meu coração. E já aconteceu, irmãos, de Deus mandar eu vir com uma mensagem. Já aconteceu aqui mesmo, numa sexta-feira, de eu vir com uma mensagem pronta. Chegar na hora, as mulheres aqui louvando, e eu ali na mesa, procurando rapidamente um suador que me deu na hora, porque o Espírito Santo falou, não pregue esse hoje. Quer dizer, muda na hora. Ele muda na hora. Então o Evangelho, quando ele chega para as pessoas, ele chega conforme para as pessoas, ele chega nitidamente para todo mundo. Nitidamente. Eu posso pregar para 1000 pessoas. De repente a mensagem serve para uma, para 2, ou até mesmo para 3, ou até mesmo para todo mundo. E até para quem prega. Porque também serve. Você acha que eu não tenho que renunciar todo dia? Eu também tenho que renunciar. Eu também tenho que fazer a minha entrega todo dia. Principalmente pastor, irmão. Eu tenho que renunciar, eu tenho que fazer entrega. Eu tenho que viver essa vida de sacrifício. Você acha que eu não sinto falta da minha mãe? Sabe quando que eu vou poder ver ela? Daqui 1 ano, 1 ano e meio, quando a igreja estiver mais estabilizada. Se ela morrer hoje, será que eu vou sair correndo daqui para lá enterrar ela? E se for ainda bem no dia de culto, irmãos, sabe qual que é a prioridade minha? Sabe onde que entra o meu sacrifício? Aí eu chegar e falar, enterra a mãe aí, que eu oro daqui. Eu não vou poder enterrar. Não vou. Então, só para você entender, que eu também tenho uma família que eu deixei lá atrás, mas foi uma vida de renúncia, foi uma vida de entrega, foi uma vida de sacrifício e de muita coragem. De muita coragem. Para fazer o que foi feito, o que nós fizemos, foi de muita coragem. Até hoje, as pessoas de lá, alguns não estão acreditando do que eu fiz. E todo mundo, a maioria, está, sabe como? Se preparando para ver se eu volto para trás. Tem gente que torce. Como tem gente que está torcendo por você para você cair, para você desistir. Está torcendo para você se quebrar, se arrebentar, para sofrer. Para amanhã depois chegar na tua cara e dizer, eu te disse, eu falei para você, eu te disse isso, eu te disse isso. É que nem o Kiko do Chaves. Quem já assistiu o Chaves lá? Não é assim? Eu te disse, eu te disse, eu te disse. Então tem gente que fica assim esperando esse momento do pastor quebrar a cara. Mas olha o que eu falei para Deus. Todo mundo, Senhor, está esperando eu quebrar a cara. Eu sei que está. Alguém está lá esperando, falando, não, ele vai voltar, ele vai quebrar a cara, aí ele vai ver. Só que eu não vou. Eu nunca fui de voltar para trás e não volto. Eu falei para Deus, se for dessa forma, o Senhor vai me levar. O Senhor vai me levar. Eu fiz essa vida com Cristo, irmão. Eu fiz uma aliança com Deus. Seja qual for, qualquer coisinha, que se for de fazer alguma coisa, para mim voltar para trás, porque se eu voltar para trás, primeiro, eu envergonho o Evangelho, eu envergonho Jesus.
Então eu prefiro que ele já me leve. Porque ele me levando, fica melhor. Por isso que eu não tenho medo não de chegar e orar para uma pessoa que está com pandemia. Eu não tenho medo não, irmãos. Eu não tenho medo. Se está com coronavírus, quer oração, eu vou lá e vou meter a mão e vou orar. Ah, pastor, mas se você pegar, eu pego, mas a pessoa vai ser curada. Eu pego. Ah, pastor, você vai morrer. Morro, mas a minha salvação está garantida. Estou entendendo como que é o negócio? A gente é assim. Por isso que amanhã depois, quando você estiver bem alicerçado, a gente quer ensinar. Quando você estiver bem alicerçado, amanhã depois vai entrar um desejo de você fazer a obra de Deus. É aí que entra os ensinamentos com relação à obra de Deus. Uma é você ser obreiro, outra é você ser diácono, para depois ser pastor, pastora. Então imagine, irmãos, a luta que a gente tem. Que nem eu falei, eu estou sofrendo, já estou sofrendo ataque espiritual. Os demônios já estão vindo com tudo. Eu comentei, tive isso de noite. Comentei com a irmã aqui. Tive uma pontada no peito que meu braço aqui deu aquela. Até então, quando eu estava lá, eu era porque estava muito estresse demais, eu ficava preocupado demais e começar a atacar. Só que dessa vez veio do nada, irmão. Pode se assentar. Veio do nada. Amorteceu tudo aqui. Aí eu fui dobrar os joelhos para falar com Deus, não consegui dobrar os joelhos, porque a minha perna começou a doer. Isso é ataque espiritual. E eles estão vindo de tudo quanto é lado. E eu oro a Deus para que pelo menos Ele proteja o que está em minha volta. Eu falo para Deus, proteja os que estão em minha volta, que com esse demônio eu vou resolver. Eu falo assim desse jeito para Deus, irmão. Eu falo dessa forma, proteja esse que eu vou resolver. Não atacando a minha esposa, não atacando os meus filhos e não atacando as ovelhas do Senhor, deixe que eu vou e resolvo. É para ir para o matadouro? Então eu vou. Digam graças a Deus. Palmas para Jesus, irmão. Graças a Deus.